E aí, tudo bem, parceirão? Pois é, meu nome é Gustavo e eu tenho 19 anos e hoje eu vim contar mais ou menos umas experiências que eu tive em relação a esses últimos meses, onde eu excluí algumas das redes sociais e eu vim falar exatamente o que foi que eu senti que mudou, que avançou, que regrediu na minha vida nesse último mês. Então é o seguinte, pô, Gustavo, por que tu decidiu fazer isso? Cara, a minha prova tá chegando, a prova da especialista que eu vou fazer, e falta mais ou menos 2 semanas. E eu decidi dar uma focada brutal. Até da academia eu saí, comecei a treinar aqui em casa. E coisas que me distraíam, ficavam me distraindo, eu resolvi cortar. E o Instagram e outras redes sociais foi uma delas. Eu estou basicamente com o YouTube aqui, porque, poxa, pelo amor de Deus, né? Tem que ter o YouTube também. Como é que eu vou assistir meus filmes do Charlie Chaplin? Então eu montei aqui uma listinha. Eu acho que não dá de pegar não. É uma listinha com algumas coisas que eu senti que mudou durante esses últimos meses sem o Instagram. E eu queria compartilhar essas coisas aqui com vocês, né? Já que a gente tem um canal aqui e é isso. Primeira coisa, tempo. Então, tempo foi a mudança mais drástica que eu senti, digamos assim. Por conta que eu, com o Instagram, com algumas redes sociais antigamente, acabava enrolando para fazer algumas tarefas e, na maioria das vezes, eu ficava deixando para fazer depois e tudo mais. Então, eu ficava com preguiça mesmo de fazer, aí ficava lá scrollando no Reels ou então vendo o que os meus amigos me mandavam. Então, tempo foi uma coisa que eu vi que deu uma melhorada, digamos, em 20% do meu dia a dia, digamos assim. Até o próprio tempo que eu passo mexendo no celular eu diminuí. Eu tenho aquele negocinho, né, aquele softwarezinho que fala quanto tempo você passa em média no celular. E antes era uma média de 5, 6 horas e hoje tá menos de 3 horas. A minha meta é tá a menos de 1 hora. Se eu conseguir isso, eu viro um Buda. Outra coisa também ligada à parte do tempo, né, a tal da procrastinação, onde a gente fica enrolando para fazer coisas, tarefas. E eu acabei excluindo não só o Instagram, mas a parte de ficar mexendo no celular durante alguns períodos do dia, principalmente quando eu acordo e quando eu vou dormir. Eu sempre gostava de começar minha manhã, quando eu fosse tomar banho, eu colocava uma musicazinha no celular pra, pô, ser um negocinho bacana e tudo mais, só que o que era que eu tava percebendo? Eu ia, passava muito tempo para escolher a música, aí alguém me mandava alguma coisa, eu ia lá e vinha, e quando eu pensava que não, já tinha perdido 20, 15 minutos. Então eu decidi tirar esse hábito da minha vida, de iniciar ou terminar o dia com o celular na mão. E eu recomendo, de rocha, recomendo muito. Até também você fazer as suas refeições sem estar com o celular na mão também, que é uma coisa que vai te poupar tempo. E nesse momento que você tá comendo, onde você só tá comendo, cara, vem 10 na sua cabeça, vem uma resolução de uma questão do nada que eu tava querendo fazer, veio na hora que eu tava jantando. Então, nossa, é um negócio que, cara, é surreal, surreal. Segunda coisa que mudou foi hábitos que eu incluí na minha vida. É aquela mesma situação de, quando você tem algum tempo livre para fazer alguma coisa, vai numa rede social e gasta todo aquele tempo livre. Tem gente que ainda tenta justificar como o modo de, não, poxa, eu preciso de um tempo só para mim. Como se passar o tempo livre todinho em frente de uma tela é tirar um tempo para você. Como eu tirei isso da minha vida, eu decidi incluir novos hábitos, novas coisas. E uma delas foi, olha só o bichão, olha só que coisa linda. Pois é, não vou tocar aqui não, porque eu tenho vergonha de tocar. Já tava 2 anos aqui em casa e eu não, cara. Não, cara, só agora que o bichinho tá quase pra ir embora que eu fui aprender a tocar ele. Outro hábito também que eu tô incluído de pouquinho em pouquinho é a leitura. Esse daí já é mais complicado, porque eu nunca gostei de ler, mas a gente tem que... É pro nosso bem, né? Então a gente tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Outra coisa que eu senti que mudou também em relação à época que eu tava usando muito rede social foi a minha atenção. Cara, a rede social, assim como os jogos no celular, essas coisas assim, derretem o teu cérebro. Siga um professor, cara, que ele é massa, o Matheus Teixeira. Ele fala muito sobre essa relação de tá fazendo uma atividade, mas depois eu deixo de fazer ela para ir fazer outra atividade, só que aquela atividade que eu estava fazendo anteriormente
É como se não tivesse a minha parte que eu tava do meu cérebro que estivesse trabalhando, que estivesse funcionando para realizar aquela atividade, não tivesse desligado ainda. Então ainda tô com foco naquilo. E quando eu for me concentrar para fazer outra coisa, eu não vou estar totalmente concentrado por conta daquela atividade anterior. Então eu senti que a minha atenção, minha concentração mudou, melhorou bastante depois que eu desinstalei essas redes sociais e alguns jogos também no meu celular. Para o jogo, na verdade, nem foi um problema assim. Um dia desse que eu baixei Clash Royale, tava quase pra me viciar. Quando eu vi que o negócio não ia dar certo, eu fui e tive que apagar, não teve jeito não. Coisa que eu senti que esse daí foi o mais brutal, questão de cultura. Aí tu fica, oxe, Gustavo, como assim cultura, cara? Quando a gente passa muito tempo fazendo coisas fúteis, fazendo coisas que de fato não agregam a nossa vida, a gente tá perdendo um tempo em que eu poderia estar fazendo alguma coisa. Poderia ser uma atividade relaxante, pô. Eu poderia estar assistindo um filme que realmente agregasse, que eu fizesse, que eu tivesse repertório ou assunto para conversar, para escrever numa redação e tudo mais. Eu, particularmente, comecei a assistir os filmes do Charlie Chaplin. Meu irmão, eu recomendo Luzes da Cidade, Tempos Modernos e O Grande Ditador para todo mundo que eu conheço, e é bom demais. Se tu quiser assistir, assiste, que tu não vai perder tempo de modo algum. Quando a gente passa muito tempo fazendo essas coisas fúteis, scrollando, é um tempo que a gente tá perdendo com coisas que não estão agregando em nada na nossa vida. E como eu falei, aquele negócio de, ah, não, mas eu preciso tirar um tempo pra mim, que não sei o que. Mas, porra, aonde que ficar scrollando uma tela é tirar um tempo pra ti, cacete? Então, é essa a questão. A partir do momento que, não, vou deixar, vou assistir um filme. Vou assistir Titanic, Moby Dick, vou assistir Tropa de Elite. Ou então vou ler um livro, tô lendo Drácula, tá bem ali, não vou pegar porque tá muito longe. Então é cultura, é repertório que eu tô adquirindo. Assunto para eu conseguir falar com alguém, para eu conseguir escrever. E então eu senti que a rede social é uma coisa que atrapalha você a ter cultura. Porque ao invés de você estar fazendo atividades que, como eu falei, possam te agregar, você só está scrollando uma tela, vendo coisas fúteis que não vão te agregar em nada no dia. Eu podia estar assistindo filme, ou então jogando uma bolinha com os amigos e tudo mais, não vai me agregar, mas é outra atividade longe de tela e tudo mais. Bônus, assim, que eu senti que melhorou bastante desses últimos meses pra cá, que foram as relações com as pessoas. Mas, poxa, Gustavo, como assim? Tu tá sem rede social, tu não tem relação com ninguém, além da pessoa que tu tem na tua casa. Mas a questão é que, cara, negócio de réus, a gente fica mandando réus um pro outro, réus um pro outro, réus um pro outro. Acaba que a gente tem interações bastante superficiais no nosso dia a dia. Então, tinha amigos que minha conversa com eles era basicamente um enviar o réu pro outro. E um ficava enviando o réu pro outro, aí eu achava graça, kkkk, reagia. Aí eu mandava outro réu pra ele, a mesma coisa assim. Então, interações bem superficiais em relação a isso. E a partir do momento que, poxa, se eu quiser conversar com meus amigos, eu vou ter que puxar assunto com eles e tudo mais. Eu senti que teve uma melhora bastante significativa em relação a isso, como se a gente tivesse criado uma conexão maior depois de ter apagado as redes sociais. Então eu considero também como uma coisa que melhorou, que mudou na minha vida, a relação que eu tenho com alguns amigos meus que melhoraram. Parece que ficaram melhores depois que eu comecei a interagir, não de uma maneira superficial, mas querer saber como é que ele tá e tudo mais. Então foi outra coisa que eu senti que mudou bastante. Então é isso, olha, eu vou te falar, eu recomendo muito para você que queira fazer essa experiência, mas não, tô só procrastinando para pagar o Instagram. Cara, a gente só precisa dar um passo. Só pegar aquele bagulhinho lá, arrastar para lixeira e pronto, já era. Então, a pessoa que quiser começar esse negócio, eu tô há mais ou menos 40 dias. Então eu recomendo pra caramba. E se vocês quiserem mais vídeos assim, falando o que é que tá mudando e tudo mais, pô, deixa o like. Eu acho que foi a primeira vez que eu pedi pra curtir um vídeo desse canal. Então curte aí, se inscreve. Se você é novo, bem-vindo. E é isso, até a próxima.